começar aí realmente a nossa aula 1 da comunidade ADV Pro, e eu estou muito feliz que você esteja aqui conosco, fazendo parte desse movimento que é exploração de uma nova galáxia, porque você talvez nunca tenha adentrado nesse mercado de comportamento e negócios. Você está aí no seu dia a dia do escritório de petição, de fazedor, né, de entrega, mas não está olhando efetivamente para o seu negócio. E eu quero começar com uma pergunta, né? Quando eu falo de protagonismo e produtividade, é possível gerenciar o intangível, gente? Conta aí para mim se é possível, comenta aqui no chat. É possível gerenciar o intangível? Essa é uma pergunta assim que a gente precisa pensar seriamente, porque o tempo é algo intangível. E a pergunta é: o que temos feito com o nosso tempo? O que temos feito com o nosso tempo, né? Sempre que alguém for falar contigo e for dar uma desculpa para compra, ou for falar que não vai comprar algo seu ou não vai te contratar, você pode ter certeza que tem 2 pontos que eles dão de desculpa fundamental. Eles, nós, porque nós também fazemos isso, que é tempo e dinheiro. Concordam comigo? Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro para te contratar. Não, agora não é hora. Se agora não é hora, quando é hora? E eu gosto de fazer eu gosto de história, né? E gosto de instigação, porque a pergunta sempre nos leva a uma resposta. O cérebro, ele não consegue ficar sem resposta. Então, quando você tiver com dúvida de alguma coisa, pergunte-se, porque o cérebro não consegue ficar sem resposta. E a minha pergunta para você é o seguinte: se hoje caísse, você acordou agora, já deu start no seu dia, e você vai pagar uma conta e abre lá o aplicativo do seu banco e tem 3 milhões na sua conta. Olha que delícia, né, gente? Acordar com 3 milhões na conta, né? Mas tem um contexto nesses 3 milhões da sua conta. Você tem que escolher, você precisa fazer uma escolha. Você usufruir desses 3 milhões e em 24 horas a sua vida acaba, o seu tempo acaba, você vai pegar esses 3 milhões, vai usufruir durante um tempo. Ou você fala para o banco: olha, esses 3 milhões não são meus e eu quero continuar usufruindo da minha vida, né? Então você vai continuar suas 24 horas, vai continuar a sua vida sem os 3 milhões. Qual seria a sua escolha? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Porque a gente corre o tempo inteiro atrás do dinheiro. Enquanto a gente está correndo atrás do dinheiro, o nosso tempo, ele escorre pelas mãos. Tem um autor, o Bauman, que ele fala da teoria do mundo líquido, né? Nós estamos vivendo esse mundo líquido, que é o tempo escorrendo pelas mãos, que é você não pega água, você não consegue ficar muito tempo. E da mesma forma é o tempo, né? Então a pergunta é: será que eu estou de fato conquistando, porém usufruindo, ou eu estou só nessa roda do hamster? E aí eu quero ser produtivo e não consigo ser produtivo, e aí eu tenho dinheiro na conta, mas eu não consigo usufruir desse dinheiro da forma como é, e o meu negócio está indo e está atribulado e está passando tudo por cima e eu estou apagando fogueira. Cansado, né? A gente fica cansado e não consegue pensar no criativo. Que é o que vai fazer com que a gente consiga sair dessa corrida dos ratos, né? O estratégico. Porque, em geral, nós vamos para o fazedor. Eu tenho que cumprir atividades, mas eu não gerencio essas atividades, porque nós não vamos fazer gestão do tempo, tá, gente? Embora a gente tenha colocado aqui protagonismo e gestão do tempo, eu já quero dizer para você que nós não vamos fazer gestão do tempo. Então, o nosso objetivo com todas essas reflexões é tirar você um pouquinho do seu piloto automático, embora a gente não saia 100% do nosso piloto automático, né? Eu preciso sair um pouquinho de vez em quando. Perceber o impacto que, como protagonista, eu gero para a minha vida e para os meus negócios, expandir um pouco a sua perspectiva sobre organização e produtividade,
porque eu escuto muita gente falando, eu não sou produtivo, eu não sou organizado, mas é porque às vezes está se comparando. Então, vamos expandir essa perspectiva, né? E trazer Ou a alguma... gente sente que faz, eu me mantive o dia inteiro ocupada, e no final do dia, o que foi mesmo que eu produzi, né? Isso. Ou eu me distraí o dia inteiro. Aquela sensação de que eu não fiz nada o dia inteiro, né? Eu me mantive ocupada, mas eu não fiz algo que realmente levasse a algum lugar. E vamos trazer algumas ferramentas para o seu trabalho, para a sua vida, que ajudem nessa produtividade, né? Que possa te auxiliar, porque hoje a gente tem muita coisa à nossa disposição. Porém, existem pontos que a gente precisa pensar, o que me cabe e o que não me cabe. Porque nem tudo que me serve, serve para a Camila, serve para a Andréia, serve para a Júlia, serve para quem está aqui com a gente. Então, serve para você da comunidade. Então, você precisa testar para saber o que vai te auxiliar e o que não vai te auxiliar. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que você se sente hoje? Mais produtiva ou mais procrastinador? Produtiva ou procrastinadora? Produtivo ou procrastinador? Eu recebo, às vezes, pessoas querendo... eu não quero mais procrastinar. Vai respondendo aqui para mim. Eu vou tocar a aula, você vai respondendo. Camila, você está mais no produtivo ou no procrastinador? Eu acho que eu estou mais no ocupado do que no produtivo. Ocupado, cara. O tempo inteiro O ocupado. tempo inteiro ocupado. É isso, né? Mas aí, quando a gente está muito ocupado, a gente procrastina aquilo que é importante. Você tem Sim. procrastinado o que de fato é importante, né? O que tem roubado o seu tempo, te tornando ocupado? São perguntas que você vai fazendo e vai descobrindo. E como eu fiz a pergunta, né? É possível gerenciar um intangível, gente? Ninguém vai fazer gestão de tempo. Tempo é intangível, eu não pego. Né? Se você tem um compromisso agora, se você tem uma audiência agora, você consegue falar, audiência, tempo para eu poder participar dessa aula e depois eu volto no mesmo horário para o mesmo compromisso? A gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue gerenciar as nossas atividades. E essa é a grande questão. Eu só consigo gerenciar essas atividades se eu estiver como protagonista. O que é o protagonista, gente? Eu gosto muito, né, de desmistificar e trazer contexto conceitual de palavra. E protagonismo vem do grego, né? E é importante a gente entender para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia de forma efetiva aquilo que você se propõe. Porque se você quiser continuar como vítima, como ocupado, achando que o mundo vai trazer soluções mágicas para você, é uma escolha, é uma decisão e está tudo certo, né? Não está tudo bem, mas está tudo certo porque é a tua escolha. E não tem escolha certa ou errada. Tem escolha que condiz com a minha realidade e a que não condiz com a minha realidade. Agora, se você quer sair desse movimento vitimista, onde a culpa é dos outros e você não consegue assumir a rédea, você precisa colocar aquilo que você acredita ser essencial como primeiro. Ser protagonista é isso, né? É ser o primeiro lutador ou o primeiro competidor. E às vezes a gente não quer ficar numa luta desenfreada, nem numa competição desenfreada, embora os doutores advogados tenham um perfil já mais competidores consigo mesmo, em especial. Não somente com outros, né? Até porque vocês estão num movimento cotidiano de autodesafio. Se desafiar, achar um novo caminho, se desafiar uma nova defesa, se desafiar, fazer uma petição efetivamente seja aquela que vai dar o resultado, né? Então já é natural que nós tenhamos esse movimento competidor. Mas essa competitividade, ela precisa ser voltada para algo que te traga resultados sustentáveis. Não só no seu negócio como advogado, mas no seu negócio como empresa. Porque, né, Camila, me corrija se eu estiver errado, o advogado ele tem esse contexto
de ter o resultado como advogado, nas causas, né, naquilo que ele se empenha em fazer. Porém, como negócio da advocacia, isso por vezes não acontece. Estou certa, Camila? Estou errada? E aí, gente, para gerenciar o intangível, então, eu preciso assumir esse protagonismo. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, você que está aqui na comunidade assistindo essa aula. A cada pergunta, você responde, né? Pausa aí a pergunta e responde. Depois você vai para a próxima. Você que está assistindo aqui ao vivo, eu vou dar aí alguns segundos para que você escreva o que vem primeiro na sua mente quando eu faço essas perguntas. E por que é importante? Para que é importante você responder essas perguntas? Para começar a assumir o seu protagonismo. Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? Por que você faz o que você faz? Por quê? Por que você faz o que você faz? Por que você é advogado? Por que você tem um negócio na advocacia? Por que esse negócio é importante para você? E aí, é uma pergunta fácil ou difícil de responder? Ela é ambígua, né? É. Ele é ambíguo porque, ao mesmo tempo que a gente acha que está atrás do dinheiro, da manutenção da sobrevivência, da subsistência, né? A gente também está atrás de reconhecimento, também está atrás de status, também está atrás de realização. Então, é uma pergunta complexa essa. É complexa, mas precisa ser respondida. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou nessa live hoje? Por que eu estou dando aula hoje para você que decidiu entrar na nossa comunidade, né? Depois eu vou para uma segunda pergunta. Para que eu faço o que eu faço, né? Para que você faz o que você faz? Perceba que quando eu pergunto por que, eu volto. Por quê? Eu justifico. Para quê? Eu olho para frente. O que eu quero com isso que eu faço, né? No meu caso, e eu acredito que no caso da Camila também, para que eu estou dando uma aula de protagonismo, de gestão do tempo, de produtividade para uma comunidade de advogados? Para que você pare e perceba quão amplo é o seu negócio e que eu ilumine aí o seu cotidiano para que você seja efetivamente mais produtivo. Então, para que você faz o que você faz? Terceira pergunta. Para que eu levanto e vou para o meu trabalho todos os dias? Para que hoje eu, Janaína, levantei, tomei banho, escovei meu cabelo, me preparei para estar aqui às 8h30 da manhã, dando uma aula pelo Instagram e também para quem está na comunidade? Para quê? Janaína, mas não é igual a outra pergunta? Talvez você tenha respostas distintas. E aí você vai começando a ampliar a sua expectativa sobre o seu para quê, né? O Viktor Frankl fala que quem tem um para quê, um porquê, né, enfrenta qualquer como. Então, essas perguntas nos dão impulso para decidir o que é importante e o que não é importante no nosso dia a dia. O que é essencial para o caminho que eu estou seguindo. E aí a gente começa a tirar ladrões do nosso tempo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que eu começo a decidir o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Você estar nessa live é uma decisão de que você quer aprender a fazer algo diferente. Para quê? Para ser mais efetivo, para ser mais produtivo, para entregar mais para o seu cliente, para entregar mais no seu escritório, para entregar mais para sua família. Para quê? E a quarta pergunta, né? Se você não existisse mais, que falta você faria? Essa é difícil. Não deveria, Camila. Essa é difícil. Não deveria. Eu sempre faço um questionamento, porque o meu papel é instigar, o meu papel como desenvolvimento humano, né, que é essa a minha expertise principal para trazer o comportamento nos negócios, é te instigar a pensar mesmo. E eu gosto de fazer uma analogia
pesada, mas necessária. Se você morresse hoje e eu e a Camila chegássemos lá e não soubesse quem é você e perguntasse para alguém, né? Quem era o César? Quem era o Ângelo? O que as pessoas me falariam de você? Ou o que você gostaria que as pessoas falassem? Eu sempre digo que quando alguém chegar lá, né, no meu velório e perguntar quem é que morreu, a Jana, aquela que provocava a gente, que comunicava, que falava, mas ela sempre perguntava algo difícil para fazer a gente pensar. Mas essa pergunta iluminava a nossa vida, essa pergunta iluminava as nossas decisões. É assim que eu quero ser reconhecida. A falta que eu faria é realmente, né? Eu tenho algumas clientes que falam que eu belisco na minha palestra. Né, eu tive uma palestra agora dentro de uma empresa e eu perguntei para eles por que fui bom. Porque a gente parou e olhou para a gente. A gente não faz isso no dia a dia. Né? A gente Para respirar. Para respirar. Faz respira. sentido na minha vida isso? Faz sentido que eu esteja fazendo isso? Faz sentido que eu esteja me ocupando disso? Daqui 5 anos vai fazer diferença eu ter me detido tanto tempo nisso? E hoje a gente nem pode mais falar em 5 anos, sabe, Camila? Daqui 1 ano, o que reverberou com o que eu estou fazendo hoje? Qual é o impacto que isso gerou? Então, são 4 perguntas para que você comece a avaliar antes de fazer gestão do tempo. Porque o meu tempo, ele precisa ser destinado para aquilo que faz sentido, para aquilo que é essencial, para que eu saiba o que de fato eu quero. E aí, eu também penso com todas essas avaliações, qual é o impacto que as atividades que eu tenho feito têm no processo cotidiano? Qual é o impacto? Você levantou hoje, você chegou no escritório, qual o impacto dessa atividade que você está fazendo enquanto você me escuta? Você parou para assistir a aula 1 na comunidade, qual é o impacto que essa aula precisa ter no seu processo? Porque a atividade, gente, a gente tem o dia inteiro. Doutores, você vai ter atividade todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. Essa atividade precisa gerar algo para fazer sentido para o meu para quê. E aí a gente começa a trazer gestão do tempo, né? A gente fala que, afinal, o que é a gestão do tempo? Aí eu trago duas vertentes, né? Sobre gestão do tempo e produtividade para você reconhecer isso aí. Então, gestão do tempo, segundo o Peter Drucker, que nos negócios, né, é um pai aí que nos direciona nas teorias conceituais, e para mim é muito, muito válida essa definição de gestão do tempo, que o Peter Drucker diz que o tempo é o recurso mais escasso, ao menos que seja gerenciado. Se ele for gerenciado, gente, nada mais. Se ele não for gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Então, se você não gerenciar as atividades que tomam o seu tempo, você não consegue gerenciar outra coisa. Então, gestão do tempo, né, é gerenciar o recurso que você tem a partir das atividades que você faz. Em contrapartida, produtividade é a capacidade que eu tenho de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo recurso possível necessário. Né? E aí a gente tem ferramentas, aí eu preciso saber de que forma eu estou fazendo as minhas atividades. Você já parou para pensar? Aí é sair do piloto automático, aí é ter o protagonismo. Como que eu faço uma petição? Como que eu me preparo para uma audiência? Como que eu faço a gestão do meu escritório? Será que eu estou usando os recursos que minimizam o meu impacto? Hoje a gente fala, né? A Camila fala muito dentro da inovação, né? De inteligência artificial, de programas que a gente tem que nos ajuda nessa produtividade. Falando nisso, a Fernanda acabou de entrar. Seja bem-vinda, Fernanda, do Visual Law. O que a gente está fazendo com esses meios, essas ferramentas que a gente tem? Será que a gente está usando no processo da forma correta para poder aumentar a minha capacidade fazedora? Porque é isso que essas ferramentas precisam fazer. Aumentar a minha capacidade fazedora. Eu não posso ter as ferramentas como fim. Eu preciso ter as ferramentas como meu copiloto. Elas precisam me auxiliar para que eu aumente a minha produtividade.
que que você, anota aí, o que que você usa para aumentar aí a sua capacidade de realização? Sabe que eu tenho... A primeira coisa que eu fiz foi desabilitar notificações de qualquer aplicativo no celular, porque eu comecei a perceber que isso me distraía. Então, eu começava a concentrar numa atividade, ou num texto, numa análise, numa qualquer coisa, e aí, daqui a pouco, vinha a notificação, né? Então, a primeira coisa, primeiro, antes disso, foi o silencioso no celular, para não ficar com toda hora aquele pim, pim, pim de mensagem entrando. A segunda foi desabilitar todas as notificações, tudo. Não apita mais nada de nenhum tipo de aplicativo, porque realmente quando parece que quando começa a concentrar, entra num flow, daqui a pouco para, uma distração. Entra no flow, para, uma distração. E aí não consegue dar seguimento ou aquilo que deveria, ou que poderia ter sido feito em 40 minutos, leva 3 horas para ser feito, porque a cada pouco tem que parar e retomar o pensamento, retomar o raciocínio, a concentração, para seguir, né, para concluir. E será que isso acontece só com você e comigo, Camila? Quem está aqui, ó, diz aí, o que que te distrai? Gente, Instagram, né? Hoje a gente quer produzir conteúdo. Quanto isso está nos distraindo? Quanto isso está reduzindo a nossa capacidade de realizar? A gente precisa ser inteligente. E nós somos seres inteligentes. Então, nós precisamos olhar o nosso redor, nosso escritório, e entender como que eu posso aumentar a minha capacidade de realização. Produtividade não é você trabalhar até as 10 da noite sem parar. Não é. É ao contrário, você fazer a mesma coisa num menor tempo. Isso é produtividade, né? E ser produtivo é ter controle da gestão do tempo. Embora eu tenha falado que nós não fazemos gestão do tempo, nesse contexto, a gestão do tempo é para otimizar a realização das tarefas da rotina de trabalho e entregar mais com menos esforço, né? Mas como que eu posso fazer isso? A gente já falou aí, Camila trouxe aí as notificações, e talvez você esteja se perguntando como que eu posso fazer isso. Vamos para dicas práticas agora, ó, papel e caneta para quem está aqui assistindo ao vivo, para você que está aqui na comunidade, reveja essa aula quantas vezes for necessário, e a gente vai trazer algumas dicas aqui para vocês. Na comunidade vão ter outros materiais para que você possa testar e verificar qual cabe melhor ao teu modo de trabalho. Gente, a nossa individualidade, ela precisa ser levada em consideração, tá? Eu, por exemplo, eu e a Camila, nós somos pessoas muito diferentes, a gente produz de forma muito diferente. A Camila é uma pessoa, por exemplo, que produz de manhã. Eu sou uma pessoa que produz da tarde para a noite, no processo criativo, por exemplo. Eu de manhã eu não sou criativa. Então, quando eu entendo o meu funcionamento, o que que eu faço? De manhã, eu preciso fazer atividades um pouco mais prazerosas, porque senão eu vou demorar muito tempo para realizar atividades que, para mim, são difíceis, né? Em contrapartida, eu preciso ter uma lista de atividades que eu faço rápido, sinalizadas, para que eu possa fazer de manhã, porque eu também tenho mais energia de manhã. Embora eu funcione num processo criativo à noite, eu de manhã tenho mais energia. Então, eu preciso entender como eu funciono no meu dia. Isso chama cronobiologia, né? O desenvolvimento humano, ele vai trabalhar com a tua particularidade. Então, eu vou trazer ferramentas, a gente vai trazer dicas do que funciona pra gente, do que eu... Gente, eu tenho aí mais de 500 mentorados, né? Dentro de mapeamentos de perfil, muitas horas de mentoria. Como professora universitária também já tem mais de 12 anos. Então, um pouquinho eu entendo do comportamento humano para dizer para vocês, olha para você, faz aquelas primeiras perguntas, para, reflete, entenda como você funciona para depois você sair pegando as dicas mágicas que a gente dá, porque ela vai ser mágica quando encaixar perfeitamente no teu modo de funcionamento, no teu modus operandi, né, que a gente fala. Então, pare e pense sobre isso, tá? Mas vamos lá para as dicas práticas. Quem é que gosta de rotina? Me conta, eu não gosto. Camila gosta, eu não gosto. Eu gosto. Eu gosto de saber o que vai acontecer.
Eu tenho uma mente muito visual, então se eu tenho um planejamento, por exemplo, visual, que está escrito em algum lugar, um mapa, um calendário, alguma coisa, eu consigo enxergar o que vai acontecer na semana. Então, aquelas agendas semanais, para mim, são excelentes, porque eu enxergo a semana inteira, tudo que eu tenho que fazer em cada um dos dias da semana, em cada horário, né? Então, toda segunda, quarta e sexta eu tenho que funcionar no mesmo horário. Então, eu gosto de saber o que vai acontecer e eu consigo me planejar dentro desse tempo, desses blocos de tempo, que eu sei o que vai acontecer. E Claro olha que a gente está aberto às intempéries e ao que acontece, né? A gente não pode também ser tão rígido, mas ao menos tendo essa prévia, isso é uma coisa que eu percebo que me tranquiliza, me acalma, assim, me dá mais a previsibilidade. respiração. Isso. É. E aí, gente, eu não gosto de rotina, ou não gostava. Olha que interessante, né? Nós temos a Camila, a Zumira também falou aqui, né? Quem tá na live aqui ao vivo, a Zumira também falou que gosta de rotina. Talvez você que esteja aqui na comunidade assistindo essa aula falar, eu gosto de rotina. Mas talvez você também, como eu, diga que não gosta. E aí eu preciso entender o que é rotina, né? Rotina, gente, é uma sequência de procedimentos, de costumes habituais, ou o modo como se realiza alguma coisa. Por exemplo, embora eu não goste de rotina, eu entendi que ter uma rotina matinal me traz mais produtividade do que acordar no olho do furacão. Porque lembra que eu falei que eu não sou matinal, que eu sou mais noturna? Então, a minha alma, ela demora para vir para o corpo. Se eu levantar fazendo, o meu dia vem assim, ó. Eu percebi também que, embora eu goste de rotina e eu seja matinal, o Ricardo está dizendo rotina igual hábito, o Márcio dizendo rotina é organização. Sim, eu percebo que se eu acordo e eu pego o celular na mão para qualquer coisa, ali já foi assim, uma meia hora do nada que eu perdi, não fiz nada, não acordei e me preocupei com coisas do dia e ainda nem acordei direito. Então, também é uma coisa que eu deixei de fazer. Já não pego mais o celular de manhã quando eu acordo, né? O alarme apita, eu tranco o alarme, levanto, faço o que tem que fazer, a atividade do dia, eu tenho criança para organizar para a escola, café da manhã, vou treinar, volto, tomo café, banho, cabelo, maquiagem, roupa, aí eu sento. Aí sim eu vou abrir o celular, porque aí eu posso começar o dia nesse período antes de pegar o celular, eu consigo me organizar. E aí eu não consigo, e eu não sofro influência da guerra, claro que as coisas existem, né? A guerra, a doença, a Covid, a morte, o acidente. Se a gente pega o noticiário de manhã, a corrupção, a política, parece que o dia já começa amarrado, já começa ruim, e aquilo já vem uma energia estranha no dia, assim. Então eu consigo. Esse é um hábito que eu mudei, não pego mais. E jornal também, assim, é no final do dia que eu deixo para ler o jornal, porque já estou cansada mesmo, porque senão parece que aquilo vai embolando e vai influenciando a minha energia, vai drenando a energia mesmo. E aí, ao invés de eu ser produtivo, eu aprender, eu estudar, eu produzir, eu fico me dispersando com essas outras coisas que não têm tanta influência assim, o que eu não posso fazer nada, né? Não posso parar com a guerra da Ucrânia, não posso parar com a guerra de Israel, eu me solidarizo com aquele povo, né? Mas não há nada hoje que eu possa fazer com as minhas mãos. Então, são coisas que às vezes a gente vai drenando mesmo a energia e vai contaminando, é uma influência realmente, né? Ô, Camila, ó, o Márcio perguntou aqui, né, se rotina é igual a organização. Não, Márcio. Elas se encaixam. Mas eu posso ter uma rotina sem ter organização. Porque rotina, olha só, uma sequência de procedimentos dos costumes habituais. Então, a Zulmira, por exemplo, ela tem uma rotina de levantar a 1000. Isso não quer dizer que ela é organizada. Ou talvez ela seja, né? Eu não sei, não a conheço. Mas organização faz parte do protagonista. Rotina todos nós temos, porque se rotina é sequência dos procedimentos, dos costumes habituais, se eu tenho uma rotina de estar desorganizado, de não saber o que vai acontecer no meu dia, não deixa de ser uma rotina. E quando eu entendi isso, gente, olha o insight, olha a sacada. Eu parei de falar que eu não gostava de rotina.
Porque, embora eu não tivesse organização, eu tinha uma rotina. Uma rotina que não era eficaz, uma rotina que não era produtiva, uma rotina que não era efetiva. Mas eu tinha uma rotina. Porque se você escova os dentes todos os dias, você tem a rotina de escovar os dentes. Se você almoça todos os dias, e isso foi uma pergunta que me fizeram, quando eu falei, eu não gosto de rotina. E a pessoa perguntou, mas você tem rotina? Eu falei, não. Ela falou, é mesmo? Você almoça todos os dias no mesmo horário? Almoço. Você acorda mais ou menos no mesmo horário? Acordo. Você escova os dentes todos os dias? Escovo. Como que acontece de manhã? E aí ela me fez pensar como que era a minha manhã. E eu falava, eu levanto, eu vou ao banheiro, eu escovo o dente, só depois eu tomo café da manhã. Ela falou, isso é uma rotina. Todos os dias você faz isso. E a E aí, rotina também, sabe que... Te interrompi, desculpa. O Ricardo está dizendo aqui, acho importante, mas pode ser em outros horários, produz melhor à noite quando não há atendimentos. Sim, e a rotina de um escritório de advocacia de manhã, ela é bem atribulada porque é quando chegam as intimações, né? Quando chegam as intimações e começam a correr os prazos. Então, depende de como nós estamos organizados dentro do escritório, nessa distribuição de tarefas também. Isso pode impactar no resto da semana ou não, se nós não temos uma rotina, né? E aí, Camila, eu proponho um exercício, quem está na comunidade vai receber, né, um templatezinho, que não necessariamente você precisa fazer nesse template, mas eu gosto muito de fazer um convite para as pessoas, né, para mapear a semana, pelo menos uma vez por ano, mapear a sua semana, porque as coisas elas mudam, mas mais ou menos a gente consegue entender, porque se a rotina do escritório de manhã é muito mais movimentada, e eu consigo identificar que isso acontece mais segunda e terça, por exemplo, eu vou pegar atividades e vou estruturar blocos de atividades durante a semana. Então, por exemplo, eu na segunda-feira, eu evito de fazer atendimento. Entendam, gente, ter uma organização da sua rotina não é engessar. Se eu estiver atendendo um cliente em mentoria individual ou se uma empresa me pede algo na segunda-feira, eu não vou deixar de atender, mas eu vou olhar primeiro a minha organização. E aí eu consigo dizer um não com muito mais convicção, com muito mais essência, com intenção, né? Por quê? Porque a segunda-feira, prioritariamente, é dia de resolver problema, é dia em que eu preciso me organizar, né? As pessoas falam, se organiza no domingo à noite, para mim não funciona. Gera uma ansiedade. Entende? Gera uma ansiedade. Eu tenho filho, eu preciso entender qual é a minha realidade de vida. Mas quando eu mapeio a minha semana e eu entendo que na segunda, habitualmente, tem essa rotina, na terça tem essa rotina, na quarta, na quinta e na sexta, eu consigo gerar uma organização segundo a minha perspectiva. Eu odeio planner pronto, que a pessoa traz, ó, segunda tu faz isso, terça você faz isso, quarta. Cara, eu não sei qual é o seu contexto, a tua realidade de negócio, eu sei qual é a minha. Então, em mentorias, por exemplo, eu sempre entendo a rotina da pessoa antes de propor alguma coisa. E aí é esse o convite que eu estou fazendo para você que está aqui na comunidade, para pegar esse template e tirar 5 minutos do seu dia à noite e repassar o teu dia. O que eu fiz antes de sair de casa, o que eu fiz de manhã, como foi minha hora do almoço. E olha que interessante, Camila, num exercício como esse, muito simples, porque a gente busca coisas muito, né, muito extraordinárias, mas num exercício simples como esse, uma cliente minha entendeu que ela não fazia o horário de almoço dela. Isso impactava no humor dela e ela nem estava percebendo. Na alimentação, na glicose no cérebro, tem Tudo. toda uma questão biológica. Uhum. Então, assim, a gente não é uma máquina, a gente é biológico, a gente tem processo hormonal, a gente precisa entender isso também, né? A Fernanda está dizendo que adora planner, mas ele é todo rabiscado. É o teu planner, Fernanda, né? Eu não sou uma pessoa, gente, como a Camila, que gosta de ter essa previsibilidade. Eu lido bem com a mudança repentina,
Mas quando eu entendi o impacto que gerava saber o dia a dia como ele acontece, para mim funcionou. Eu consigo fazer de uma forma ordenada, como perfis que têm essa característica básica? Não. Eu preciso do risco, mas eu entendi também, Fernanda, que coisas muito bagunçadas ativam no meu sistema reticular bagunça mental. E aí eu solto de lado e não faço nada do que está ali. Então a gente Sabe também que às tem que vezes tomar cuidado com acontece? isso. Sabe que às vezes acontece, a gente coloca na agenda várias reuniões, né? Tem reunião, tem prazo, tem cliente para atender, tem isso para fazer, tem um contrato, tem uma visita, tem recurso, um prazo, mas não coloca as datas finais disso acontecerem, né? Mas não coloca na agenda, não trava um bloco na agenda de tempo para fazer aquele prazo, né? Então, meu prazo vence na sexta-feira. Quando é que eu vou sentar e bloquear a agenda para fazer esse prazo, para fazer essa petição? Eu preciso conversar com o cliente, preciso fazer uma prospecção de um cliente. Mas que horas na agenda que eu vou bloquear 1 hora para estudar o cliente? Para eu não chegar lá do nada e o cliente, né, não saber o que dizer, não conhecer o cliente, não tem nada para propor para ele, nem para o segmento dele, nem do negócio dele. Então, que horas eu vou bloquear esse horário na agenda para preparar aquele novo compromisso que vai chegar? E eu já fui assim, né? Já enchi a agenda de coisas, já enchi de prazo, enchi de atividades, e aí parece que o tempo ia me engolindo, porque eu não tive tempo para preparar, eu não tive tempo para me organizar para a reunião, eu não tive tempo para. Mas como que eu não tive tempo? Todo mundo tem 24 horas. Eu sabia que aquela reunião ia acontecer. Como que eu não me preparei para ela, né? E a gente chega cansado, e aí estuda à noite, ou então acorda mais cedo, e aí chega cansado na reunião, e a mente cansada não consegue pensar, coordenar como uma mente Ela descansada. vai pensar no piloto automático, Camila. E aí você não consegue ter estratégia diferenciada, aí você vai fazer o que você habitualmente faz. E aí, eu vou dar um exemplo antes de fazer um comentário aqui do Ricardo, mas eu tenho um cliente que ele é advogado e ele também dá consultoria comercial. E aí ele pega algumas causas, né? Bem pequenas, mas ele pega. E aí, numa das mentorias, ele falou assim para mim: eu preciso peticionar e eu não consigo parar para fazer a petição. E aí ele tem um perfil comportamental bem fazedor para o resultado, e a petição não é algo que vai te dar um resultado imediato, né? Então, o que ele fazia? Ele jogava para frente porque isso não era essencial no resultado imediato que ele satisfazia o cérebro dele. Então, o cérebro ele vai procrastinar, gente, ele vai jogar para frente atividades que para você não parecem ser essenciais. E aí, dentro da agenda que a gente organizou, eu falei para ele assim, ó, qual é o horário dentro do seu dia útil, do teu dia produtivo, que você vai ter 1 hora para realizar essa petição. E aí, na outra semana, ele veio para mim e falou assim, olha só, eu não consegui parar para peticionar. Eu consigo parar para organizar minha consultoria, mas eu não consegui peticionar. E o insight que eu tive, toda vez que o meu relógio apitava na agenda, que era a hora da petição, é que eu não gosto de fazer isso e que eu tenho um parceiro que gosta de fazer, então eu paguei para ele fazer a petição. Tô errado? Eu falei, querido, você achou o teu caminho e você entendeu que você não gosta disso, para que você vai sofrer para fazer o que você não gosta? Se a pessoa te cobra X reais para fazer uma petição e faz bem feito. Ele falou, mas eu amo conferir o que ele fez. Eu falei, pronto, a gente tem que parar de colocar coisas prontas como únicas. Verdades absolutas, né? Verdades absolutas. E aí, o Camila, entra, e produtividade é sobre isso também, que o Ricardo está falando, porque quando eu identifico na rotina que eu tenho atividades essenciais, e daqui a pouco eu vou falar sobre essas atividades essenciais, né? E que o cliente, ele é importante, ele é extremamente importante, mas quem dá o ritmo de trabalho sou eu. Isso é ser protagonista. E aí, Ricardo, entra nisso que você está falando. Que nós temos que educar os nossos clientes. E olha só, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando você vai fazer sua compra, tu chega no caixa e fala assim, tem um desconto? Você pergunta, dá para dar um desconto nessa compra? Não, sabe por quê? Porque os supermercados já te educaram que o desconto tá lá na etiqueta. Agora, Eu você chega entendo.
Eu entendo, Ricardo está no interior, o Ricardo está no interior, e lá o cliente tem uma outra... As relações, elas têm outras bases do que a gente que está aqui na capital, num ambiente maior, né? A gente tem mais trânsito, tem mais... o cliente sabe que a gente tem outros afazeres e que as coisas não são tão assim, né? Just in time. No interior é diferente, eu entendo, Ricardo, quando ele diz que a gente precisa educar o cliente no sentido de nos demandar tempo na hora deles, né? Eu entendo isso. Eu tem te entendo, mesmo, Ricardo. Camila. E Tem tem, mas assim, tem. Existem formas e formas da gente fazer isso, né? A gente não vai dizer, o cliente liga, vem aqui agora, a gente sai correndo. Qual é a mensagem que a gente passa com isso? Que o meu tempo não tem muito valor, que eu estou 100% disponível. Tá tudo bem eu agir dessa forma se eu estiver sendo remunerado para tanto. E aí tá tudo ok, né? A questão é um ajuste prévio. No nosso contrato, por exemplo, eu não sei, Ricardo, se você está se referindo a clientes mensalistas, né? Que eles acham que a gente é funcionário deles, eu te entendo. E, ligou, tem que atender agora, tem que responder agora. No mundo ideal, seria fantástico, né? Mas se eu estou cumprindo um prazo de outro cliente, ou estou em reunião com outro cliente, ou qualquer outra razão, estou em audiência com outro cliente, numa audiência de custódia, né? Eu sei que o Ricardo não faz crime, mas estou numa audiência de custódia, e de repente um cliente liga porque ele quer tirar uma dúvida lá de um recibo, não sei o quê. Às vezes é uma coisa simples que o cliente quer. Alguém do escritório tem que ter esse conhecimento para poder dar a informação e satisfazer essa demanda simples do cliente. Ou então, a gente tem uma política, se o escritório é um pouco maior, né? A gente tem uma política de dar retorno em até 2 horas para o cliente. Se for algo realmente muito urgente, se eu estou sendo preso, né? Tá a Polícia Federal na minha porta, a Receita está aqui, vai fechar tudo, bloqueou tudo, estou sem acesso a nada. Bom, aí eu preciso de algo urgente, preciso de um canal para conversar com o advogado. Mas aí, casos e casos, né? E talvez esse alinhamento de expectativa, alinhamento de quanto vale o seu tempo, de qual é o teu valor também enquanto profissional. Porque quanto mais disponível a gente está, menos valor a gente tem perante o olho do cliente. Então, quanto mais... Às vezes a gente acha que está entregando um valor, um diferencial para o cliente. Não, eu estou sempre disponível, eu sou rápido na resposta, tudo que ele quer eu entrego, se ele quer que eu vá lá agora, eu vou agora. O cliente muitas vezes não vê valor nisso e nos desqualifica, e na primeira oportunidade que ele tiver, ou primeira dificuldade que ele tiver em relação à caixa, ele vai nos cortar, porque ele não vê valor. Se a gente não valoriza o nosso tempo, por que ele vai valorizar? Então, eu acho que é uma questão de a gente conseguir passar essa mensagem de profissionalismo e de importância também do nosso tempo. Mas primeiro eu preciso conhecer e saber que eu tenho essa produtividade, ou que eu tenho esse valor, ou que eu consigo entregar, e eu tenho mais velocidade em diagnóstico se eu tenho tempo para estudar, se eu tenho tempo para pensar, né, se eu tenho tempo para fazer tudo isso. E aí vai de uma educação da equipe também, educação da secretária, da estagiária, educação de todo mundo para blocos de tempo. Eu já vi advogados, por exemplo, que colocam o celular no modo avião, tiram o acesso ao Wi-Fi, e quem é produtivo como eu de manhã, né? Das 10 ao meio-dia, não atende ninguém, porta fechada, a secretária está orientada, não atende WhatsApp, nem mensagem, nem nada, porque ele tem que produzir, às vezes ele precisa estudar uma estratégia de um processo. E aí, ao meio-dia, quando para, aí vem todas aquelas mensagens que foram enviadas entre 10 e meio-dia para que ele possa dar conta. Isso aqui eu resolvo agora, isso aqui eu tenho que ligar, isso aqui eu posso terceirizar, isso eu posso delegar, isso eu posso deixar para amanhã, mas ao menos dar um retorno para o cliente, né? Olha, eu recebi tua mensagem, hoje nós temos uma audiência, nós não podemos dar esse retorno hoje, é uma coisa simples, fique tranquilo, ou até às 2 da tarde a equipe vai retornar com o contato, né? Enfim, eu acho que é só uma questão de alinhamento de condutas mesmo, que com o passar do tempo, o cliente também vai fazendo esse filtro, o que é urgente, que precisa ser agora, e o que é só ansiedade minha de ter alguém para terceirizar ou para jogar bomba, né? Para transferir a batata quente. E aí essa rotina, gente, quando a gente fala em identificar a rotina, você que tem um escritório, né, que tem outras pessoas envolvidas, é de extrema importância vocês fazerem esse exercício em conjunto. Então, primeira dica prática é identificar a tua rotina e alinhar essa rotina de acordo com a tua realidade, o teu contexto, né? A segunda dica é a questão de entender as suas tarefas de impacto.
Eu gosto muito de fazer analogia, né? Quem está aqui na comunidade vai ver os slides, e eu dou o exemplo da colmeia de abelha, né? Vocês sabem por que uma colmeia cresce de forma rápida, de forma exponencial e ordenada? Porque cada abelha sabe exatamente qual é a sua primeira coisa. Sabe qual é a sua principal atividade de impacto. Todas as abelhas sabem que precisam proteger a abelha rainha, porque a função principal, a tarefa principal da abelha rainha é manter a colônia povoada. Então, ela precisa botar ovos. Então, em escalas, né, de trabalho, tem a primeira escala, ela tem que fazer a primeira coisa, a primeira atividade, a atividade essencial, para que não resbale na abelha e a abelha perca a produtividade de botar ovos. A segunda escala sabe que não pode deixar de fazer a sua primeira atividade, porque senão resbala nas outras hierarquias. Então, isso tem a ver, inclusive, com o que a gente estava falando. Mas a pergunta é: você sabe qual é o trabalho fundamental que impacta em todos os outros trabalhos? Qual é a atividade fundamental que você tem no seu dia a dia? A maioria das pessoas não sabem qual é a atividade que gera mais impacto e aí acaba fazendo atividades subsequentes e deixando essa, que é de principal impacto, para depois. Isso serve para quem é dono, isso serve para quem é funcionário, isso serve para o líder, porque eu preciso entender como é que funciona o teu escritório. As pessoas sabem quais são as atividades principais que elas têm? Não sabem. Eu garanto para vocês. E aí, óbvio, quem está na plataforma, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, identificar a principal atividade que vocês têm, a que gera o resultado efetivo, né? Então, eu vou deixar lá gravado como que você faz esse exercício. Mas eu gosto muito do exemplo da colônia, né? Entender o seu trabalho primário. Entender isso para quê? Para você ir para o terceiro item, que é priorizar a sua atividade. Gente, não existe prioridades. Eu posso ter várias prioridades, mas neste momento eu tenho uma única prioridade, que é dar esta aula para vocês. Se o meu telefone tocar com uma mensagem, com uma chamada, isso não é a minha prioridade. Eu não vou atender, exceto se eu ver que é uma ligação da escola do meu filho. Talvez eu pause a aula para atender e entender o que está acontecendo. Percebem? Se você sabe o que é mais importante, você organiza o seu dia de forma mais produtiva. Você organiza teu dia de forma mais produtiva. E a gente vai ter, gente, alguns aplicativos, inclusive, para nos ajudar nisso, né? Você pode usar bloco de notas. Eu tenho um exercício que eu passo para os meus clientes que chama check-in e check-out do dia, que é 5 minutos quando você chega ou quando você está fazendo café, faz uma pequena lista de atividades que você tem naquele dia e coloque em ordem de prioridade. Inclusive, tem um aplicativo que, de todos, esse para mim é o mais simples, que é o To Do, né? Que é uma lista, ele te dá ali a lista e você organiza por notas de prioridade, né? O que é essencial, o que é fundamental. E aí, junto com isso, existe uma matriz que se chama matriz de Eisenhower, que ela vai selecionar as tuas atividades como urgente e importante, né? Então, quanto mais urgente e importante essa atividade que você tem que fazer agora. Mas se você não sabe qual é o contexto de entrega do seu dia, como é que você vai selecionar? Então, faça uma lista única. Eu, durante muito tempo, tive a matriz de Eisenhower fixada na minha visão, porque o que acontece no nosso dia a dia? Você começa a receber demanda, você faz a tua lista, e aí começa a entrar demanda, e tudo é urgente.
Quem trabalha em escritórios maiores que tem líder, o teu líder vai trazer tudo que é urgente para você. Aí ele acabou de te passar uma atividade, 10 minutos depois ele traz outro e fala assim, ó, é urgente, tá? É para agora. Eu sempre ensino os meus alunos e os meus mentorados a falar assim, olha, você me trouxe essa aqui e agora tem essa. Qual é a prioridade? Porque se eu for fazer essa que você me trouxe agora, eu vou deixar essa aqui e ela vai para uma ordem hierárquica para depois. Aí, em geral, a pessoa responde assim, não, tu pode me entregar essa aqui até o final do dia. Eu preciso até as 3 da tarde. Então, esse posicionamento protagonista, que parte de uma rotina, de uma organização, de entender o que é a tua prioridade, também vai trazer tua produtividade para cima. Vai elevar a sua régua. Porque aí você sabe o que é urgente e importante, eu tenho que fazer agora. Você que está aí no escritório, às vezes vem, sei lá, né? Um negócio que de fato tem que ser agora, porque senão o cliente vai perder. E aí você precisa fazer agora. Mas como que você vai adequar as atividades do seu dia? Depois a gente, quando vai mais para a direita, né, que não é tão urgente, mas é importante, eu vou agendar. Poxa, eu já tenho uma lista com 10 atividades, eu vou colocar, eu vou mudar essa lista e vou encaixar ela aqui, ó. Ela vai entrar no terceiro ponto, porque ela é importante, mas ela não é urgente, então eu posso entregar até as 3 da tarde. E vai ter uma atividade que eu tenho que entregar até o final da semana. Então, essa organização também é importante. Depois a gente tem aquilo que não é importante, mas, né, nem urgente. Então, eu preciso delegar, gente. Desculpa, ela é importante, mas ela não é urgente, né? Eu posso fazer no decorrer da semana. Ou eu tenho para quem delegar. Tu quer ver uma coisa assim, ó, que é muito simples e que às vezes a gente fica na mesquinharia? A história da petição. A história da petição. Não, mas eu não vou dar para fulano, porque senão não vai ser eu que fiz. Isso é controle, gente. Apego. Mas é controle, né? Tem gente que tem perfis, é um sabotador que a gente chama, né? É o diabinho que fica assim, mas daí não vai ser você. Como não? Quem vai conferir é você, quem vai dar sequência é você, tá no guarda-chuva do teu escritório. Acorda, gente. Não dá para ser dessa forma, ok? E aí vai ter aquilo que não é importante e não é urgente. Na tríade do tempo, a gente chama isso aqui de ladrão do tempo. Tem um teste, quem está na plataforma tem o link para acessar e fazer o teste e entender o que está roubando o seu tempo no dia a dia. Porque se você está no piloto automático, se você não fez nenhuma dessas instigações que eu trouxe até agora, a gente já está quase 1 hora trazendo instigação para vocês. Se você não pensou em nenhuma instigação, se tudo que eu estou falando, você fala é balela e eu já sei, mas não para fazer, você vai me desculpar, mas você não sabe porque você não fez. Não tem como saber se eu não fiz. Você não pode falar que isso aqui é balela se você nunca tentou. Se você nunca tentou. Me desculpa. Eu acho que disso tudo, claro que depois que a gente faz o teste, quando eu fiz o teste a primeira vez, foi muito impactante para mim, porque eu percebi que o meu tempo estava indo para algo que realmente não ia me levar para lugar nenhum, ou que ia me manter enrolada, mas não ia fazer com que eu andasse para frente, com que eu fosse em direção àquilo que eu queria, que era o meu objetivo, né? Olhando para essa matriz aqui de Eisenhower, eu acho que o mais difícil disso tudo, depois de colocar cada coisa no seu quadrante, eu acho que é o delegar. Uhum. Eu acho que é o delegar. Para mim, é delegar. Porque eu acho que eu tenho que eu consigo, eu tenho braço, que eu sou um octopus, que eu consigo, eu tenho 8 braços e aí eu consigo fazer tudo. E aí isso me pega e me enrola, porque aí ao passo que eu poderia estar produzindo algo ou concentrando energia naquilo que eu consigo atingir a excelência, eu estou me tornando mediana em algo que eu podia ter terceirizado e que outra pessoa faria muito mais rápido e melhor do que eu. Mas aí eu estou perdendo tempo porque eu acho que eu sei dar conta ou porque eu tenho uma autorresponsabilidade tão grande que eu acho que eu que tenho que ser responsável por aquilo ou que tenho que cumprir aquela tarefa ali. Então, olhando para essa matriz hoje, né, para mim, fazendo uma autorreflexão aqui, para mim é o delegar. E aí a gente precisa também depois, num outro momento a gente vai explicar isso, que delegar é diferente de delargar. Delegar é diferente de delargar. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso, né?
E por último, não menos importante, né? Não sei se essa é a última, acho que não, acho que tem mais uma. É concentre-se no que realmente importa. E aí tem um aplicativo que é uma técnica que se chama técnica Pomodoro, não sei se vocês conhecem, mas a técnica Pomodoro, principalmente para quem é fazedor, né? Para os perfis planejadores analistas, essa técnica nem é tão efetiva, porque eles já têm esse contexto. Mas para quem está no comunicador executor, que é muito de iniciativa, que se perde muito, se distrai, a técnica Pomodoro, ela é uma técnica sensacional. Tem aplicativos, o Tomato, por exemplo, é um aplicativo, né? Ou tem um reloginho, que é um tomatinho, que ele faz os blocos, né? A técnica Pomodoro, ela consiste em focar blocos de tempo numa determinada tarefa. Eu não faço uma única tarefa. Então, por exemplo, como professora, eu tenho que corrigir TCC, né? E como empreendedora, como empresária, eu tenho que cuidar do meu negócio. Quando eu tenho muito TCC, como essa época do ano, por exemplo, para corrigir, para dar devolutiva, o que eu faço? Um bloco eu uso para corrigir TCC, outro bloco eu uso para fazer outra atividade do meu negócio, por exemplo. Porque se eu falar, eu vou ficar uma manhã inteira fazendo TCC, para mim não funciona. Para mim não funciona, né? Então, é o tipo da coisa que a gente precisa entender. Ricardo, obrigada por estar conosco até agora. Espero te ver na plataforma. Lá você vai ter aula completa com todos os documentos, né? Se você tem interesse em estar com a gente na plataforma, logo mais vai estar disponível o link para que você possa fazer parte desse movimento que vai mudar o mercado da advocacia, né? Que vai trazer aí um contexto um pouco diferente. E aí, gente... A técnica Pomodoro é interessante, eu não consigo. Eu não consigo ficar 25 minutos fazendo uma atividade. Eu preciso de um bloco inteiro. Eu bloqueio amanhã. Então, essa manhã eu vou fazer X coisa que eu preciso fazer. E eu, claro, paro, tomo uma água, né, respiro, mudo o ambiente, volto. Mas eu consigo produzir melhor se eu tiver um bloco maior de tempo. Se eu a cada 25 minutos ficar parando, para mim é mais desperdício, mais distração do que não. Então, é bacana trazer essas possibilidades, que elas não são taxativas, elas são sugestivas, e aí a gente parte do autoconhecimento para ver o que funciona para cada um de nós. E aí, a importância de conhecer o seu perfil comportamental, né, Camila? Nós temos perfis opostos, né? A técnica Pomodoro, para mim, funciona quando eu tô com muita coisa para fazer e tenho muita coisa de concentração para fazer. Porque eu não sou uma pessoa que habitualmente no piloto automático eu tenho concentração. Eu sou uma pessoa que eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ninguém faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem múltiplas habilidades, mas a gente não é multitarefa. Nosso cérebro não é multitarefa, gente. A gente se engana com isso porque a gente cresceu escutando, né? Então, a técnica Pomodoro, outra forma de prioridade é o bloco, né, de atividades, e aí tem um template para vocês também. E o que é esse bloco de atividades? É você determinar que segunda-feira é o dia do administrativo, terça-feira é o dia tal, quarta-feira é o dia tal. Isso não quer dizer que você não vai fazer outras atividades. Isso quer dizer que você tem um foco naquele dia, que aquela tarefa precisa ser feita naquele dia. E aí você vai testando. Por isso que aquele mapeamento de rotina lá atrás, ele vai trazer outras decisões para você no dia a dia, ok? E por último, prever... Desculpa, Camila. Não, eu que te interrompi. Eu ia aproveitar o gancho do que você estava mostrando o template da semana, né? Eu tive um mentorado há muito tempo atrás e ele tinha vários negócios. Então, ele conseguia, assim, segunda-feira é o negócio 1, terça-feira é o dia do negócio 2, terça-feira, quarta-feira é o negócio 3, sexta-feira era o dia livre, que era o dia que ele conseguia sentar, responder os e-mails e organizar a próxima semana para ele respirar, né? Então, é a forma como ele conseguiu tocar. Claro que ele tinha gerentes, né? Ele tinha pessoas estratégicas e melhores do que ele. Então, acho que essa pode ser um tema também para a gente explorar no próximo evento. Ele contratou pessoas muito melhores do que ele. Então, pessoas que tocavam esses negócios, e ele ficava bem no estratégico, mas ele conseguia fazer essa distribuição de tempo físico, né? Claro que a mente, a gente fica pensando, mas empreendedor, né? A gente não descansa nunca. Mas fisicamente ele estava naquele, quando estava no negócio 1, era para resolver pepinos e problemas e criações e estratégias no negócio 1.
Ah, mas uma ligação, uma mensagem, negócio 13, ele não respondia. À noite ele dava vazão para aquilo. Porque senão acaba manchando o tempo, né? O tempo de um mancha o tempo do outro e aquilo vai embolando e perde o controle realmente. Aí sobrepõe atividades, né? Então, a dica 5 é prever os imprevistos mesmo, né? Por quê? Porque vão surgir emergências. Gente, ninguém é produtivo 8 horas seguidas. Por favor, anotem isso, né? Anotem isso. Você não vai ser produtivo 100% do seu tempo. Você vai cansar, você vai desanimar, você não tem controle sobre tudo. Então, vai ter acidente. Entenda o que você controla e o que você não controla. No começo, a Camila falava, né? Eu não tenho controle sobre a guerra, eu não tenho controle sobre a política. Entenda o que está no seu locus de controle. Entenda isso. Tem uma matriz aqui também que vocês vão receber, que fala sobre esse controle. Né? O que é externo, o que não é. Você vai precisar ampliar o teu controle, isso é real, mas você amplia quando você é protagonista. Quando você faz todos esses exercícios que a gente está propondo aqui, você amplia o teu locus de controle, porque daí você tem perspectiva, você tem visão, você tem amplitude, e isso faz com que você não sobreponha atividades, mas que você se antecipe a algumas coisas, né? Na estratégia, isso é muito real. Quando eu olho cenários, eu me antecipo às coisas. E aí eu tenho que lembrar de Pareto, gente. 80% do seu sucesso, do meu sucesso, ele vem de 20% das atividades. Qual é os seus 20%? Qual é os meus 20%? E aí, quando você faz toda essa análise que a gente está trazendo aqui, né, durante todo esse tempo, para em cada exercício, aproveita que você parou agora para estudar, para olhar para você. Eu tenho certeza, gente, eu tenho visto nesses últimos 4 anos, a Camila há mais de 10 anos, aí com contexto de negócios na advocacia, é os 20% que vai gerar os seus 80% de sucesso. Né? E algumas práticas de gestão do tempo que a gente já trouxe aqui, mas que também fazem toda a diferença. Delegue tarefas. Delegar não é o mesmo que delargar. Delegar. Você dá a tarefa com um prazo definido, com o que você espera daquela tarefa. Você não simplesmente ela faz para mim. Você fala o que você espera e você dá prazo para aquela pessoa. Tem pessoas, gente, que têm autogestão e tem pessoas que não têm. Então, você precisa entender seu time também, né? Tenha prazos realistas. Não adianta você colocar metas e prazos que não são condizentes com a tua realidade. Eu não posso me comparar com uma pessoa que não tem filho, que não é casada, que não tem outras atividades. Ou com a complexidade daquela tarefa, né? Isso. E você também faz de um dia para o outro. E essa autoavaliação, né, Camila, de como eu funciono em cada tarefa, também vai trazer de você saber que algumas tarefas você faz muito rápido e outras você demora mais. Né? Eu tenho tarefas que eu faço assim, ó, piscando. Eu monto uma aula super rápido, mas eu demoro para pesquisar. Então, eu preciso entender o que, para mim, gera mais demanda, ou é mais tempo ou não. Tem reunião que pode ser um e-mail, pelo amor de Deus. Eu sempre dou dica, por exemplo, reunião comercial de começo de semana, não faça sentada. Faça reunião de pé. Porque a reunião de 15 minutos é alinhamento. Sentou, morreu. Vai 1 hora, né? Gente, otimiza as reuniões de vocês. Otimiza os contextos de vocês, né? Dizer não. Eu gosto anota essa frase. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Sabe por quê? Porque quando você diz sim, a tua palavra tem peso. Você não vai voltar atrás. Se você diz não e depois dá tempo de você atender, aí você consegue voltar atrás. Ah, Janaína, mas daí eu perdi o cliente. Ok, aquele cliente não era seu. Você não perde o que você não tem. Você não perde o que você não tem. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio, tá? Centralize informações, gente, não em você somente. De quem é aquela informação? Para quem o cliente vai pedir determinadas informações? E aí vem o educar o cliente que a gente falou lá atrás.
Nem tudo é com você. Tem coisa que eu passo para o meu financeiro, tem coisa que eu passo para o meu contador, mas aí eu preciso ter pessoas de confiança ao meu redor, né? E utilize a tecnologia a seu favor. A tecnologia é um copiloto, a tecnologia é um meio, ela aumenta a sua produtividade, e se você souber bem utilizá-la, você vai para outro patamar, você explora uma nova galáxia de fato, e o que eu e a Camila falamos, que nós queremos os novos Armstrongs da advocacia, né? Explorando novos contextos e vendo realidades que de fato funcionam. E esse compartilhamento que eu estou fazendo com vocês, essa aula, né? Ela não é mágica, ela requer escolha, ela requer esforço e muita empatia para com você mesmo. Nós temos empatia com o próximo, mas conosco muitas vezes a gente não tem. Então, queira ser uma pessoa de alta performance no trabalho, na vida e no dia a dia. Isso é decisão, isso é o que você precisa, isso é o que você vai determinar como protagonista para gerenciar efetivamente seu tempo. Na tela, na comunidade, está aparecendo alguns aplicativos que a gente deu de sugestão, né, dentro, no decorrer dessa aula. E eu encerro a minha fala, abro aí para perguntas, caso vocês ainda o tenham, para, né, consideração da Camila, que é faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é uma frase do Mário Sérgio Cortella. E pare de exigir aquilo que você não pode dar, o que não está no teu contexto. Ser produtivo, fazer gestão das atividades, é se conhecer, entender como você funciona, quais as ferramentas que você tem hoje, para então você ir além. Aproveita que é início de uma nova jornada, é final de ano, começo do novo ano, você vai acelerar agora, porque o tempo inteiro as pessoas estão falando, tá acabando o ano, vai começar outro que você quer para 2024. Regressiva, né? Faltam 90 dias, faltam 85 Quase dias. 40, 50 dias para acabar o ano. E aí o nosso cérebro, por mais que você fale, eu mantenho a calma, o teu cérebro começa a te mandar impulsos, né? Porque o nosso cérebro tem conexões, tem eletricidade, ele é movido a energia, então ele vai gerar conexões de estado de alerta. Então, cuidado com o que você vai assumir para você que não é seu nesse final de ano. No entanto, a comunidade te acolhe com muito carinho nessa primeira aula, né? E por isso que a gente trouxe essa primeira aula para vocês, para que daqui em diante você faça essa trilha conosco, porque o nosso intuito na comunidade não é te bombardear de conhecimento, embora você terá sim muita coisa aqui dentro, mas é construir com você, dentro do teu comportamento, para o teu negócio, aquilo que faz sentido, a partir das trocas que a gente terá, né? A cada 15 dias a gente vai ter um encontro de troca, a cada semana novos conteúdos. Então, toda terça-feira, às 8h30, nós estaremos aqui compartilhando com vocês, e essa aula vai para a plataforma, você que está no Instagram, no YouTube, né? Você pode ter acesso a esse conteúdo depois. A gente vai deixar por 7 dias esse conteúdo, por enquanto, né? Gratuito. Depois ele fica só na plataforma, para que a gente possa privilegiar quem está conosco, quem está construindo aí um protagonismo, explorando uma nova galáxia e sendo aí o novo Armstrong da advocacia. Eu acredito num mercado diferente, eu acredito num movimento diferente, por isso que eu ilumino o comportamento das pessoas através dessas instigações, porque de fato eu acredito que isso é o que vai te tornar muito mais em essência e muito mais dentro da tua realidade, com resultados muito mais palpáveis. É isso, né, Camila? Fez sentido, gente? Espero que tenha feito sentido. Queres contribuir com alguma coisa? Quero, que é só para... Tu já falou bastante sobre isso, mas a gente não gerencia o tempo, a gente gerencia as nossas atitudes dentro do mesmo tempo, né? Então, se eu só consigo gerenciar o tempo ou me gerenciar dentro do tempo se eu sei o que eu quero. E aí as coisas elas são sistêmicas, né? Então, o que eu quero construir para minha vida ou para minha carreira, para minha profissão, ou para o meu escritório, para o meu negócio. E a partir disso, como eu vou ocupar o meu tempo, vou distribuir meu tempo, vou investir o meu tempo, onde eu vou investir meu tempo, para que aquele fim se concretize, para que aquilo realmente aconteça, né? Então, a gente escolheu também um pouco desse mood
de astronauta, né, de lançamento, de foguete, porque a ideia era justamente essa, que a gente possa sair do nosso ambiente, sai e olha de cima, o que eu quero, o que eu preciso fazer daqui para frente e voltar, como voltar para a órbita, para que a gente possa colocar em ação tudo aquilo que nós acabamos vendo como uma estratégia de futuro também para o nosso escritório, né? E planos não são nada, mas o planejamento sim, porque o planejamento vai fazer com que a gente crie ações de execução e que a execução vai trazer o resultado. Então, não é apenas gestão de tempo, né? Aquela coisa, faça isso de manhã, faça isso à tarde, faça isso à noite. E aí tem o pessoal que acorda às 5 horas da manhã e vai malhar, e vai tomar suco verde, vai não sei o quê. Não é só isso e não é isso para todo mundo. Eu preciso entender qual é o meu objetivo para o negócio ou para mim, né? Enquanto empreendedor autônomo, e a partir disso, onde eu vou investir meu tempo para realmente conseguir aquilo. Nós temos na plataforma disponibilizado para quem está aqui dentro da nossa aula, da nossa plataforma, um teste de gestão de tempo. Então, para você poder fazer o seu teste, identificar onde está indo ou no que você está investindo o seu tempo, e a partir disso, trazer tudo aquilo para a matriz de Eisenhower, que foi o que a gente mostrou hoje, que a gente trabalhou hoje, e daqui em diante encontrar saídas, encontrar ações para delegar, para deixar de fazer, para priorizar, para fazer depois, para colocar na agenda, e blocos de concentração de tempo para aqueles que conseguem se organizar dessa forma. Então, existem várias frentes de trabalho, várias formas de se organizar dentro de uma mesma metodologia, vai depender de como cada um se encaixa melhor dentro disso, né? E eu percebo que quanto mais infobesidade a gente consome, menos tempo a gente sente que tem. E aí, isso também faz parte da gestão do tempo, escolher o que não consumir, né? Eu já silenciei bastante gente em rede social que eu não posso deixar de seguir, mas são coisas que me distraem, que não contribuem hoje, né, para o meu objetivo. Há um tempo atrás, eu acho que eu estive no limiar de um burnout e aí percebi que eu estava me alimentando digitalmente de perfis e falas narrativas, né, de coisas que me colocavam também naquele lugar. Então, eu também excluí tudo, saí, deixei de seguir, bloqueei, né? E parece que me abastecendo de outros conteúdos, as coisas foram melhorando e foram aliviando também. Então, ser multitarefa, fazer tudo ao mesmo tempo, estar sempre conectado, sempre disponível, isso não é ser produtivo. Isso é ser ocupado e procrastinador. E lembrando, né, Camila, os 20% que vai gerar os 80% do seu resultado. Gente, às vezes a gente quer fazer coisas muito grandiosas e não é isso que vai mudar. Às vezes, uma atitude que você muda gera um impacto gigante e geralmente está no pequenininho, viu? Não está no grande. Bom, eu já vou me despedindo aqui da plataforma, fico à disposição para dúvidas, comentem aí, né? O que vocês acharam da aula, como a gente pode ainda contribuir com vocês. A ideia é ter troca, ter network. No nosso grupo também, né? Quem está na plataforma tem um grupo exclusivo do ADV Pro,